Olha, é o livro de Josué. Josué, capítulo número 14. Por gentileza, querido irmão, irmã e amigo visitante. Abrem Josué, Velho Testamento. Josué, aquele que substituiu a Moisés. Josué, capítulo 14, o versículo 6. E vou ler até o versículo 13 da palavra do Pai, palavra do Senhor. Se você localizou Josué, diga amém. Glória a Deus. Se você pode ficar de pé, fique de pé. Amém? Para que possamos ler a palavra que não é nossa, mas a palavra, na verdade, é de Deus, a palavra do Senhor. E ela merece, por nossa parte, povo do Senhor, toda a reverência, todo o respeito, porque é a palavra do Pai para os nossos corações. É o Josué 14, igreja, versículo 6 ao 13, que nós estaremos lendo neste momento, pelo nome do Senhor. Diz assim a palavra do Pai: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cade Baneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. E eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou um homem de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate? Tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. A igreja amada, querida, pode se assentar neste momento e fiquemos em espírito de oração ao nosso Deus. Pai, nós te agradecemos por tudo de lindo que está acontecendo neste culto, nesta manhã de domingo. Ó Pai amado, a integração dos jovens, a integração das crianças, a integração até dos adolescentes, ó Pai, com os irmãos e as irmãs que possuem um pouco mais de idade, ou que nós chamamos, ó Deus amados, da melhor idade, ou a idade feliz, ou feliz idade. Abençoa, Senhor Deus, todas eles que estão aqui. Queremos ouvir agora, neste momento, Pai amado, Tua voz, Tua palavra foi lida com a congregação. E oramos a Ti, em nome de Jesus, que através da iluminação do Espírito Santo, o Senhor venha falar conosco. Falar ao Pai aquele que está na terceira idade, aquele que está na feliz idade, aquele que está na melhor idade, mas também falar a todos. Aquele também, Senhor Deus, que tem 40, que tem 50, que tem 30, que tem 20, que tem 10. Falai, Senhor Deus, a todos, porque a Tua palavra é assim. Ela toca o coração de todas as pessoas, independente, Senhor Deus, da idade, ou da condição social, ou da cor da pele. Tua palavra, ela entra pelo Espírito Santo no coração de todas as pessoas que assim o Senhor quiser que ela entre. Abençoa-nos, ó Deus, revela-nos Tua palavra nesta manhã de domingo, dia do Pai. Ó Pai, domingo, dia do Senhor, para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar a todos nós nesta manhã. É que humildemente nós oramos a Ti, entendendo que edificação espiritual só vem sobre as nossas vidas quando o Senhor, pela ação do Espírito Santo, nos revela a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, queremos ouvir a Tua voz, queremos entender aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Em o nome de Jesus, agora e para todos sempre.
Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. Nós temos algumas lições aqui para você e para mim, para todos nós. Lições de um homem chamado Caleb. Lições de Caleb, um homem que nessa altura do texto bíblico, que aqui está retratado em Josué 14, ele tinha 85 anos de idade. Caleb, ele era filho de Jefoné. Jefoné não era de Israel. Jefoné, ele era quenezeu, um dos povos que habitavam na terra que Deus havia dado a Israel. Jefoné era quenezeu e era pai de Caleb. Ele, Jefoné, casou-se com uma mulher judia e então teve como filho a Caleb, que é um judeu, pertence Caleb à tribo de Judá. Os quenezeus eram um povo que, embora não estivesse inteiramente livres da idolatria aos seus deuses, porque os quenezeus também eram adoradores do Deus de Israel, mas não estavam inteiramente livres da idolatria aos seus deuses, ainda que adorassem ao Deus de Israel. Eles mantinham os quenezeus, e Jefoné, pai de Caleb, é um quenezeu, ele mantinha uma relação amistosa, podemos dizer assim, com Israel, com o povo de Israel. Caleb, em hebraico, significa esse nome, entre as traduções que podemos ter em relação a esse nome, significa alguém que é fiel como um cão. Ou seja, por que essa imagem do cão? Porque o cão, ele quando ama o seu dono, ele é fiel ao extremo ao seu dono. Caleb, esse nome, um dos seus significados é fiel como um cão, ou seja, alguém de fato que é fiel e que vai até o fim por uma ideia ou por alguma pessoa. Caleb, então, ele foi um dos espias que foi enviado por Moisés à terra prometida. Foram 10 espias, Caleb e Josué foram levados com mais outros homens. Só que de todos esses que foram enviados por Moisés à terra prometida dada por Deus, a ideia era, os espias vão entrar na terra prometida dada por Deus, vão verificar como são as cidades naquela terra, vão verificar os povos que habitam naquela terra, vão verificar a riqueza daquela terra que emana leite e mel, e vão verificar também que se os povos que estão lá são guerreiros, se são povos poderosos, que poderiam dar trabalho a Israel na invasão que Israel faria naquele lugar, por causa que aquela terra foi prometida por Deus a Israel. Caleb e Josué foram os únicos que voltaram dos espias e que trouxeram um relatório positivo, extremamente otimista, no sentido que eles confiavam, tinham fé em Deus e confiavam que Deus poderia sim fazê-los desapossar aquela terra daqueles povos que lá moravam, povos guerreiros, povos sanguinários e alguns até gigantes que tinha na terra prometida. Mas eles confiavam que, apesar dos gigantes, apesar dos povos serem guerreiros, apesar das dificuldades de entrarem naquela terra, eles sabiam, Josué e Caleb, sabiam que Deus estaria com eles. E pela fé e confiança que eles tinham em Deus, eles sabiam que Deus iria dar força a Israel para tomar posse daquela terra, que era a terra prometida pelo Senhor Deus. Os outros espias não, trouxeram um relatório negativo. Os outros espias falaram coisas negativas, os outros espias desesperaram o povo em relação ao povo entrar na terra prometida. Caleb e Josué não procederam desta forma. Primeira lição que nós podemos ter aqui, irmãos, de Caleb, e que vai servir para mim e para você que está com mais de 60 anos, para você que está entrou na melhor idade, para você que está sentado aqui e para todos que estão sentados aqui, não importa a idade, a primeira lição que nós podemos obter da vida de Caleb, a primeira lição é que ele não deixou o tempo apagar a promessa de Deus em sua vida. Amém? Ele não deixou. Comigo, todo mundo? Lá atrás está comigo? No meio está comigo? Na frente está comigo? Amém. Aleluia. É hora de ouvir a palavra. Deus quer falar para você. Primeira lição é: não deixou o tempo apagar a promessa de Deus na sua vida. Caleb não deixou. Ele tinha uma promessa de Deus na sua vida e ele não deixou o tempo passar
e o tempo apagar a promessa de Deus na sua vida. Qual é a promessa? Josué 14, versículo 10. Abra a tua Bíblia, mantenha ela aberta em Josué 14 e vamos juntos verificar a promessa de Deus. Diz assim, verso 10, Josué 14, Velho Testamento, diz: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora eu sou um homem de 85 anos. E que palavra é esta que ele fala que Deus falou a Moisés? Versículo 9 tem essa palavra. Versículo 9 diz assim: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé, Calebe, será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Calebe tinha, irmã Célia, uma promessa de Deus sobre a vida dele. Quando ele foi ser um dos espias, ele tinha 40 anos de idade, mas passou-se já 45 anos depois daquela época, onde Deus, através de Moisés, deu a ele uma palavra boa, uma promessa, que a terra onde ele pisou seria dele. Passou-se 45 anos para que essa promessa viesse a ser cumprida, mas ele simplesmente não deixou o tempo apagar a promessa de Deus sobre a vida dele. E esta colocação eu quero fazer para você. Será que você que está aqui e que já entrou na faixa de 60, 70, 80 anos, 90 anos, será que você em algum momento da sua vida, você está deixando, você está apagando a promessa de Deus sobre a sua vida? Você está se esquecendo da promessa de Deus sobre a sua vida? Está pegando a borracha e está apagando simplesmente porque você agora é uma mulher, é um homem de 60, de 70, de 80, 90 anos, se sente um pouco cansado, se sente com mais entrado, como diz a Bíblia, em dias, e por isso acha que as promessas do Senhor já não são mais para ti, mas são para os mais jovens. Pois eu mostro para você um homem de 85 anos de idade. A pergunta é: você tem 85 anos de idade? Tem 85? Talvez você tenha. Talvez tenha até mais, mas a maioria aqui não tem 85 anos de idade. Mas aqui a Bíblia apresenta um homem de 85 anos de idade que não deixou a promessa de Deus ser apagada na vida dele. Ele não deixou. Porque o tempo é o instrumento de Deus. O tempo é o instrumento, Miriam Pereira, que Deus usa para nos moldar. O tempo é o instrumento que Deus usa para nos aperfeiçoar. E se as coisas ainda, irmão e irmã, amigo visitante, e eu digo isso para todos, independente da idade, se as coisas ainda não aconteceram sobre a sua vida, é porque talvez você ainda não esteja preparado para receber aquilo que Deus deseja colocar para você, para a sua vida. E Deus, sabendo que você ainda não está moldado, modelado, aperfeiçoado, preparado para isto, não deu a você ainda, o que não quer dizer que Ele não dará a você. Porque as promessas de Deus, uma vez elas manifestadas e dadas sobre as nossas vidas, elas vão acontecer no tempo de Deus, mas elas vão acontecer. O tempo traz maturidade. Maturidade. Quem não aprendeu com as lições da vida, Gisele, é incapaz de influenciar outras pessoas. O homem e a mulher que não aprendeu com as lições da vida será incapaz de influenciar positivamente outras pessoas, porque não aprendeu com as lições da vida, e continua fazendo agora com 70, com 80, com 90, com 60 anos, olha, as mesmas coisas erradas que fazia quando mais jovem, porque não aprendeu as lições da maturidade. O tempo não produziu em Calebe amnésia. Você tem amnésia? Você esquece as coisas? O tempo não produziu em Calebe amnésia. O tempo, irmã Noemi, não produziu em Calebe esquecimento. Ele lembrou. O que ele lembrou, irmã Noemi? Há uma promessa de Deus para mim, Josué. Quando eu tinha 40 anos, entrei na terra prometida pelo Senhor, foi dado a palavra a Moisés por Deus, que aonde eu pisasse a terra seria minha. E ele não esqueceu. 45 anos passaram-se, e ele não esqueceu disso. O tempo não produziu em Calebe amnésia.
O tempo não produziu em Caleb esquecimento, muito pelo contrário, o tempo amadureceu a promessa no ser de Caleb. Ele pensava, Deus prometeu, vai chegar a hora, a promessa será cumprida pelo meu Deus, eu tomarei posse desta terra, eu, meus filhos, meus netos, minha descendência, tomarei posse desta terra. Caleb não esqueceu as promessas que Deus tinha colocado sobre a sua própria vida. Depois de 45 anos, se lembrava ele perfeitamente das promessas de Deus, como se elas fossem produzidas ou faladas por Deus naquele momento ali. Mas só que tinha passado 45 anos, e ele ainda lembrava. Você lembra de coisas que passaram há 45 anos atrás da sua vida? Pois Caleb lembrava de uma promessa de Deus de 45 anos atrás na vida dele. Para ele, ela soava como se estivesse sendo dita naquele momento para o seu coração. Ele sabia que não era porque ele tinha idade que Deus não deixaria de cumprir a promessa dele. Deus não deixa de cumprir as promessas dele para com a nossa vida por causa da nossa idade. Ele não vai deixar de cumprir a promessa porque você tem 20 anos, ou 30, ou 35, ou você tem 90. Deus, se Ele prometeu a ti, Ele vai cumprir a promessa, independente da tua idade. E independente também de você achar que Ele vai cumprir ou não. Porque se for da vontade dEle, você achando ou não achando, acreditando ou não acreditando, mas se Ele prometeu, Ele faz acontecer sobre as nossas vidas. Agora, o que Ele espera de nós é um coração não de incrédulo, mas é um coração de Janine Pereira, um coração de gente que crê, que acredita que Ele pode de fato todas as coisas, Janine, e que Ele não esquece nada que Ele prometeu a ti, ou a mim, ou a todos nós. Deus simplesmente cumpre o que Ele prometeu. Prometeu alguma coisa a ti, Marilena? Então tenha certeza que Ele vai cumprir, independente do tempo passar, minha irmã, Ele vai cumprir sobre a sua vida as promessas que Ele depositou no teu coração. Sobre nós há promessas de Deus, em Jesus Cristo, a promessa de Deus. Primeira promessa de Deus, em Jesus, prometeu a nós vida em abundância. Prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir em nós vida em abundância, em termos espirituais e até mesmo material, se assim for da vontade dEle. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor, se me buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça. A segunda promessa, e aqui não tem uma ordem cronológica, eu apenas enumerei para facilitar, para falar para vocês, é a presença do Senhor Jesus conosco todos os dias. Ele disse, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. É promessa. Se Ele prometeu, Ele está conosco até o fim dos tempos, quando Ele retornar na parousia. É promessa do Senhor Jesus, e Ele não é homem para mentir. Se Ele prometeu, Ele irá cumprir sobre as nossas vidas. Outra promessa, habitação do Espírito Santo em nós. Deus prometeu, Cristo foi aos céus, e ao chegar aos céus enviou o Consolador. O Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo está na igreja, o Espírito Santo habita a igreja, e a igreja somos nós. E é uma promessa, está em nós. Ele não nos visita, mas Ele habita nos nossos corações. Outra promessa que o Senhor cumpriu sobre os nossos corações. Temos certeza que na igreja que somos nós, que cremos em Cristo como Senhor e salvando nossas vidas, o Espírito Santo habita em nós, Macuco. Essa é uma certeza que ninguém poderá tirar de você, Macuco. Não. Porque o Espírito Santo de fato habita em nós. Nós estamos selados pelo Espírito Santo. Se estamos selados, ninguém pode tirar o Espírito Santo de nós. Ele habita em nós. Essa é uma promessa. E ninguém pode apagar essa promessa da sua vida. A segunda lição de Caleb, fiel como um cão, no sentido daquela pessoa que ela está sempre junto, e ela vai estar sempre junto ali com fidelidade em relação às suas causas, aos seus objetivos ou a pessoas. A segunda lição da vida de Caleb é que não deixe, irmão e irmã, não deixe o tempo envelhecer o teu espírito jovem. Não deixe. Não deixe o tempo envelhecer o teu espírito jovem. Fui agraciado, irmã Célia Villanova. Fui agraciado. Aliás, seu nome é Maria Célia Villanova. Se Maria, não sei por que você tirou da frente. É Maria Célia Villanova.
Fui agraciado num grupo do Zap da igreja, com a minha querida classe catecúmenos, quando uma das minhas ovelhas escreveu lá: o nosso pastor tem alma de adolescente. Aquilo para mim eu ganhei o dia. Eu ganhei o dia. Tem alma de adolescente. Alma, irmãos. É só alma. O corpo não, o corpo tem idade. É alma de adolescente. Eu ganhei o dia, naquele momento. Não deixe o tempo envelhecer o teu espírito jovem. Porque o tempo, ele envelhece o nosso corpo físico, não é verdade? E você vai deixar envelhecer o teu espírito jovem também. O corpo físico não tem como nós lutarmos contra isso. Ainda que seja aconselhável ao que é trabalharmos nosso corpo físico, não tendo uma vida sedentária, não tendo uma vida sentado na poltrona da sala assistindo o William Bonner. Sim? Mas você fazendo alguma coisa pelo seu corpo físico. Mas, na verdade, sabemos que nosso corpo físico ele vai envelhecer. Mas, além de envelhecer o corpo físico, eu vou deixar envelhecer o meu espírito jovem? Não deixe envelhecer o teu espírito jovem. Pastor, aonde está isso? Josué 14, verso 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Olha, verso 11. Estou forte, ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal agora ainda é, agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar a ele. Caleb não deixou o tempo envelhecer o espírito jovem dele. Como é que é isso, pastor? Caleb não deixou o tempo esfriar, envelhecer tudo aquilo que ele tinha na mente dele de objetivo para a vida dele. Muitas pessoas, quando adquirem 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 150 anos de idade, sabe o que acontece? A pessoa acha que já viveu tudo e que ela não tem mais sonhos nem objetivos na vida dela. E nessa hora ela envelhece o espírito jovem dela. O espírito jovem simboliza aquela mente que tem objetivos e que luta por seus objetivos e que sempre tem um objetivo novo. Aquele que faz faculdade, ele torna-se bacharel. Aí ele quer agora uma pós-graduação, aí ele quer agora um mestrado, aí ele quer agora um doutorado, ou seja, ele não quer parar. Ele sempre terá um objetivo novo na vida dele. E isso simboliza o espírito jovem. Aquele que tem mais idade, ele começa a achar, porque está envelhecendo, que não há mais objetivos para ele. Que o que resta a ele é a morte. Não te resta a morte não, querido irmão e irmã. Porque se Deus te manteve com vida, é porque Deus tem um grande e maravilhoso propósito na tua vida. E você pensar que chegou a hora de você morrer, é pecado diante de Deus. Porque só Ele sabe o momento de você morrer e partir. E se Ele te mantém vivo até o dia de hoje, é porque Ele tem um propósito lindo para você ainda, no teu coração. Então não pense isso. Você está afrontando o Deus Criador, teu Deus Criador, quando você pensa assim. Não deixe o tempo envelhecer o seu espírito jovem. Caleb estava com 85 anos de idade, ainda tinha Dagmar o pensamento voltado na promessa de Deus, Dagmar. Então ele tinha o que, Dagmar? Ele tinha um objetivo de vida. Com 85 anos, eu quero a minha terra. Deus me deu, eu quero. E ele foi a Josué, cobrar Josué. Lembra quando Deus falou com Moisés? Então, eu quero essa terra. Hebrom é minha terra. Agora, tal como eu estou no dia que Moisés me enviou com 40 anos de idade, Josué, a espiar a terra, tal era a minha força antes, tal é agora. É evidente que se ele tinha 40, a força dele era de uma forma. Evidente que agora ele tem 85, a força dele já é outra. Mas de que força estamos falando aqui? A força física ou a força da mente, do espírito, querido irmão Gilson Rédua, que é um espírito jovem, e é um espírito que ele tem um pensamento, tem um objetivo, e independente do corpo físico dele, ele quer cumprir esse objetivo. Tal como eu era antes, Josué, eu sou agora. Antes eu queria essa terra, a terra que Deus me deu através de Moisés, e agora continuo querendo essa terra também. Ele não apagou a promessa e nem envelheceu o espírito dele.
achando que não restava mais nada para ele a não ser a morte. Não, Caleb queria viver, tomar conta da terra, apossar da terra de Hebrom, e ali a família ser criada naquele lugar. Caleb nos ensina muitas coisas hoje, nessa manhã de domingo, irmãos. Quantas pessoas envelheceram na fé? Quantas pessoas envelheceram na fé? Quantas pessoas envelheceram na vida espiritual? Quantos homens, quantas mulheres, quantos obreiros, quantos ministros novos, que nem bem começaram o seu ministério e já se comprometeram com o seu futuro ministerial, porque estão envelhecidos na fé, porque não têm objetivo nas suas vidas, porque não têm um alvo claro nas suas vidas, porque não querem lutar por algo nas suas vidas. Quem não quer lutar por algo na sua vida, já envelheceu, com 10, com 15, com 20 anos, já está velho. Mas se você tem idade e tem objetivo, você é jovem no teu espírito. Agora, se pergunte, você é um velho ou é um jovem no teu espírito? Já cessaram os seus objetivos ou você ainda sonha com coisas que você pode realizar em o nome de Jesus? Caleb ensina que 45 anos depois, ele continuava presbítero Zé Rita do mesmo jeito, Zé Rita. Do mesmo jeito. Deus prometeu. Agora, com 85 anos, eu quero ver a promessa de Deus cumprida na minha vida. Do mesmo jeito. Terceira lição, rapidamente. Nunca perca a força para guerrear. Você perdeu a sua força para guerrear? Não perca. Josué, Célia, não perdeu. Josué, capítulo 14, verso 11. Abra a tua Bíblia, mantenha ela aberta. Verso 11. Estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate. Combate. Tal para o combate, tanto para sair a ele combate, como para voltar a ele combate, eu estou forte para isso, diz Josué. Nunca perca, irmão e irmã, a força para guerrear. Luiz, não perca a força para guerrear. Não perca. Faça como Josué, como Caleb. Qual era a minha força? Ainda mantenho hoje. Quando um guerreiro para de guerrear, é porque ele se entregou ao seu adversário. Não é assim, Macuco? No passado, época medieval, está com a espada lutando, está sem força, para de guerrear, para de bradar a espada, ele está se entregando ao outro para que o outro venha com a espada e finque no corpo dele e o mate. Ele perdeu a força de guerrear, de segurar a espada e movimentá-la em defesa ou em ataque. E você, irmão, pela circunstância da sua vida, pela idade mais avançada, pelas enfermidades contraídas, pelas perdas de pessoas que você amava e ama ainda, que você perdeu, que a vida te proporcionou perder. Você se entregou? Você está como um guerreiro que não quer mais guerrear e se entregou, jogou a espada ao chão e se entregou? Você não tem mais vontade de viver, é isso? Cessou a vontade de você viver? Você se acomodou no ponto que você chegou hoje à sua vida, e aí tanta pessoa de mais idade como jovem pode acontecer isso. Tem jovens que estão acomodados hoje no ponto que chegou a vida deles e não querem avançar mais, então estão velhos. E tem pessoas de mais idade que querem avançar, então não estão velhos, estão com o espírito jovem. Mas e você? Você se acomodou no ponto que chegou à sua vida? Seus remédios que você toma, e eu também tomo os meus, também tomo. A gente vai mentir? Seus remédios viraram os seus melhores amigos? É? Seu remédio é o seu melhor amigo? Aquele que faz aquele efeito colateral depois tu passa mal? Seus remédios hoje representam o seu estilo de vida? É? Cada um tem um nome tão bonito, né? Tão elegante, né? Quando chega na farmácia, tem o maior prazer de falar, eu quero esse remédio, aí falar aquele nome lindo para o farmacêutico. E você sai orgulhosa, orgulhoso por ter comprado aquele remédio? Porque, afinal de contas, o nome era lindo, não é? Seu remédio hoje é o seu motivo de viver? Você vive para ter remédios? Nesta vida,
nossa vida é uma guerra espiritual, diária. Lutamos contra principados, potestades, lutamos contra o mundo invisível. Quando um crente perde a vontade e a força de guerrear, esse crente morre no campo de batalha, porque perdeu a força para guerrear. Nossa luta, na verdade, são contra demônios. Nossa luta é séria contra espíritos desencarnados, que infestam esse mundo que nós estamos vivendo, e que nós, graças a Deus, não enxergamos, porque senão seria loucura na certa, mas percebemos pelo Espírito Santo que está em nós, percebemos eles. Se você atacou esses demônios, se você atacou espíritos encarnados, meu pastor, está vendo que o senhor com esse papo pentecostal nada, querido, você que não conhece a Bíblia, você que não conhece a Bíblia fala sobre isso, leia mais, não é pentecostal não, está na Bíblia. Se você os atacou, mas como é que eu vou atacar eles, pastor? Pregue e diga, Jesus Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas. Anuncie Jesus e você está atacando o demônio. Se você então não anuncia Jesus, você não sabe nem o que eu estou falando. Mas se você prega o nome de Cristo, anuncia Ele como Senhor e Salvador, você está atacando o demônio e os espíritos encarnados. Se você afrontou eles no campo de batalha, e esse afrontamento, Camila, é você, lá na faculdade, falar de Jesus, chamar a atenção das pessoas para uma oração feita a Deus através de Cristo Jesus, então você está afrontando o demônio. Agora, quando você faz isso e se declara, eu não tenho mais força para guerrear, eu estou fraco, não tenho mais força para guerrear, para falar, para anunciar, eu estou cansado, estou cansada. E quando você declara que está sem força para guerrear, Satanás se aproveita da sua fragilidade para incutir em você o sentimento que você é inútil. E aí aquele que é idoso se sente inútil. Não se sinta. Se fisicamente você não pode fazer as coisas que você fazia antes, você pode continuar orando fervorosamente a Deus. Quantos ministros do Evangelho carecem das irmãs e irmãos que estão no banco da igreja, que se ajoelham e oram pela vida do ministro do Evangelho? Sem esses irmãos, não seria nada o ministério pastoral. Sem esse apoio que vem do banco da igreja, dos irmãos da igreja. Daqueles que fisicamente não estão hoje como eram antes, mas que continuam com fervor espiritual, porque o espírito é jovem. Caleb é enfático. Gosto de Caleb, me lembra, eu gosto porque eu gosto de me espelhar nele. Ele é enfático, ele é incisivo. Ele fala, ainda hoje, aos 85 anos de idade, Josué, tenho força para guerrear. Então, irmão, nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Quarta lição de Caleb: Deus te deu capacidade para entrar. Josué 14, versículo 11, lá no finalzinho, quando ele fala, olha, tal era aquele dia, tal ainda agora, eu tenho força para o combate, tanto para sair do combate, para voltar ao combate. Deus te deu capacidade para, então, entrar no combate. Caleb diz, eu tenho força aos 85 anos de idade. Caleb diz, olha, eu quero entrar em Hebrom, a terra que Deus me prometeu, e quero desapossar aquele povo que mora lá, para que eu tome posse daquela terra com 85 anos de idade, Josué. Eu digo que alguns não entram, alguns não têm força para entrar. Caleb tinha força para entrar em Caleb e expulsar aquele povo que estava lá. Alguns não entram porque não tem força. Alguns não fazem, não participam, porque não tem força. Alguns ficam se empurrando e tentando levar outros para o abismo, porque não tem força.
Com que eles fazem isso, meu pastor? Com palavras de derrota. Você fala uma coisa, a pessoa chega perto de você, você não vai conseguir não. Mas eu vou conseguir sim, a minha esposa vai se tornar uma pessoa melhor, meu casamento vai melhorar, meu esposo vai ser um homem melhor, porque eu estou orando a Deus, e a pessoa fala, você não vai conseguir, você não vai ter vitória nisso, porque o seu marido e sua esposa não vão ser modificados, porque eles são assim e vão morrer assim. São pessoas que trazem palavras de derrota, pessoas que não têm capacidade para entrar em Hebron, e não quer que você entre também. A promessa que Deus colocou para você, como colocou para Josué. Pessoas que falam, você está velho, você está velha, ninguém mais vai te chamar para você para mais nada na igreja, nem o pastor chama você a orar, então por que você está indo na igreja? Fique em casa, porque você envelheceu. Não acredite nisso, irmã. Irmão, teu lugar é na casa do Pai, junto com seus irmãos, adorando o teu Deus. E fica ouvindo pessoas dizerem, não te resta mais nada, deita e morre. Você vai morrer e eu vou morrer quando Deus quiser. E não porque tem gente querendo. Deus quiser, eu vou. E quando eu morrer, eu vou para Deus. A nossa vida pertence a Deus. Então reage, lute, cuide de você. Porque se você não cuidar de você, não espere que os outros cuidem. Cuide de você. Tenha disposição espiritual em Deus, em Jesus. Lembre as palavras de Paulo. Ele disse, nem a morte nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Caleb, 85 anos de idade, é de uma vida bem vivida, né? Bem vivida, 85 anos. Ele diz, tenho força para entrar em Hebron. Me dê Hebron, Josué. Deus me prometeu, pela boca de Moisés, há 45 anos atrás. Você esperaria uma promessa ser cumprida depois de 45 anos? Pois é, né? Você teria esquecido. E até diria assim, Deus esqueceu de mim. Aquela promessa. Deus não esquece promessa nenhuma. 45 anos depois, Deus fez Caleb ver acontecer a promessa de Deus sobre a vida dele. Não fique, irmão, de espectador. Você não é espectador. Você não está participante do programa do Faustão para ficar de espectador. Você está vivendo a sua vida. Outra coisa, não vá viver a vida do seu filho, não. Seu filho tem a vida dele, deixa ele viver a vida dele. Não viva a vida do seu neto, netinha, deixa seus netos viver a vida dele. Aconselhe, oriente, abrace, faça tudo, mas viva a sua vida. Você tem a sua vida. Se Deus não quisesse, Deus já tinha te levado. Se você está aqui, você tem a sua vida. Ruth Novaes, viva a sua vida. E abrace seus netos, mas a sua vida é a sua vida. Porque eles crescem, casam, né? E a gente fica aqui. Nunca perca, irmão, a consciência quando é hora de sair. Caleb soube entrar, mas também temos que saber sair. Caleb diz que Deus o havia dado forças para sair do combate, como para entrar no combate. No versículo 11, que eu já li. Muitos só saem do combate quando perdem a força. Gosto de Pelé. Você viu Pelé jogar? Eu era garoto pequeno em Barbacena quando vi Pelé jogar. Eu vi Pelé, sim, eu sou velho, sim. É isso que você quer saber? Sou. Eu vi Pelé jogar, tenho prazer de me lembrar disso. E não vou nem dizer que ele jogava mais que Zico, tem flamenguista aqui dentro, vai querer me bater. Mas tudo bem. Vi Pelé jogar. Eu tinha 8 anos quando vi a Copa do Mundo de 70. E vi que o Brasil ganhou, meu padrinho deu um pulo para o alto gritando, e quando ele caiu, desmaiou. Tanta alegria. Eu ainda me lembro disso. Ainda me lembro disso. Vai, meu padrinho, ele subiu. Né? Gol do Brasil. Aí quando ele desceu, já desceu desmaiado. Eu tinha 8 anos, não entendia nada, achava uma graça aquilo. Mas eu gostava de ver Pelé jogar. Né? Gostava de ver muito ele jogar. Mas Pelé soube sair. Pelé soube sair no auge da carreira dele. Aí foi jogar no Cosmo de Nova York. E ali enriqueceu.
que no Brasil não dá para enriquecer. Mas ele soube sair. Tem gente que não sabe sair. Pelé soube. Até hoje é considerado o maior atleta do século. Soube sair. Está vendo? Tem gente que insiste. Aí o tempo passa e não sabe sair. Mas Caleb usou suas forças para entrar e para sair. Ele fala, versículo 11, tal ainda agora eu tenho força para o combate, tanto para sair ao combate, como para voltar do combate. Ele sabia entrar, ele sabia sair. Mas tem pessoas, irmão, Caleb diz que Deus havia dado força para sair do combate como para entrar. Muitas pessoas só saem do combate quando perdem a força. Aí sai do combate. Ao invés de usarem a força que tem para saírem a tempo, ela insiste. E quando sai obrigada, porque está incapacitada. Alguns saem porque Deus ordenou, que é para essa pessoa sair do combate. Então Deus tira a pessoa do combate. Isso acontece com muitos pastores. Eles estão pastoreando, Deus vem. O que Deus faz, sério? Pega ele, tira, né? Que por ele queria continuar. Tira ele e coloca o outro ali. Então, muitos saem porque Deus ordenou. E se Deus ordenou, você tem que obedecer. Outros saem pela incapacidade, ficam doentes e não tem mais como continuar. Outros saem porque... E saem da pior maneira possível, porque quando saem, quase que destroem a vida espiritual da igreja. Porque estão saindo fora do tempo. E já não estão trazendo mais palavra de Deus. Estão trazendo palavra de homem. Sai fora do tempo. Ele quase destrói a vida espiritual da igreja. Em relação a isso, eu falo aos ministros. Mas seja como Caleb. Tenha a força de Deus para entrar. Tenha a força de Deus para sair. Sempre debaixo da bênção de Deus sobre a sua vida. Saiba entrar. Saiba sair. Saiba falar. Saiba ficar calado. Saiba dar uma opinião. Saiba segurar a sua opinião. Saiba sorrir. Parece Eclesiastes, né, Célia? Saiba sorrir. Saiba ter um momento de não sorrir. Saiba ser sério. Saiba ter um momento de expressar alegria no teu rosto. Saiba ser sábio e sábia na sua vida. A maturidade em Deus nos dá, irmão, sabedoria no Senhor. A última lição é que seja abençoado por Deus. E depois da bênção, Caleb recebeu a herança prometida por Deus. Josué 14, versículo 13 e 14. Está aqui, diz assim a Bíblia, Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a terra de Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que Caleb perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Seja abençoado por Deus, e depois da bênção, amado, você vai receber a sua herança prometida pelo Senhor. Saiba que porque por nada ou quase nada dá certo em sua vida. Pastor, como é que é isso? Por que nada ou quase nada dá certo na minha vida? Por que o ímpio que não conhece a Deus tem mais privilégios na vida dele do que eu tenho como cristão na minha vida? Porque antes das bênçãos materiais, tem a bênção espiritual. Caleb, ele queria ser abençoado por Deus. Deus o abençoou, o escolheu, o separou para dar a ele algo material. Mas Deus já tinha separado, escolhido Caleb. Caleb foi um daqueles que sobreviveram ao deserto e entrou na terra prometida. Então ele é alguém que tinha recebido a bênção espiritual de Deus. Antes da material, reconheça a bênção espiritual de Deus sobre a sua vida. Antes de Hebrom, que é material, Deus tem para você uma bênção espiritual. Não pense somente na bênção material do Hebrom, mas lembre-se que antes dela, há a bênção espiritual de Deus ter olhado para você, separado você e dito, você é meu filho, minha filha, em Cristo Jesus. Que Deus nos guarde, queridos irmãos, e entenda, ter 85 anos
não é passaporte de morte, não. Ter 85 anos significa dizer que Deus fez você viver todos esses anos, porque ainda existem objetivos a serem alcançados na tua vida, no Senhor nosso Deus. Que Deus nos guarde, em nome de Jesus.